Olá, esse é mais um episódio da série Conheça o seu professor, que os alunos de Técnica de Apuração e Pesquisa prepararam para os Minutos News. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o professor Eduardo Miranda, graduado em Comunicação Social pela PUC-Rio, mestre em Comunicação e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, também pela PUC-Rio. Eduardo agrega um vasto currículo acadêmico que inclui pesquisas voltadas na área de relação intertextual entre cinema e literatura. Atualmente, Eduardo é professor da PUC-Rio, onde ministra a disciplina de intertextualidade e novas práticas de literatura, e também professor da Universidade Estácio de Sá, nos campos da Barra da Tijuca, Maracanã e Niterói, onde ministra diversas matérias. Descubra mais na entrevista feita pelo repórter Eduardo Avendana. Olá, professor Eduardo. Eu gostaria de saber de você. O que te fez escolher a profissão de jornalista? Olá, Eduardo Xará. Vamos começar do início, né? Quando eu era adolescente, quando eu estava pensando ali em prestar vestibular, eu gostava muito de literatura, eu gosto muito de literatura, tinha muita vontade de cursar história, mas ainda não sabia como que era a carreira, enfim, tudo mais, e comunicação, né? Porque a gente é permeado o tempo todo por notícia, né? A gente cresce com televisão, eu cresci com televisão, cresci nos anos 80, então sempre vi muita TV, mas é interessante, assim, porque embora eu tenha optado pelo jornalismo, pela comunicação, eu nunca tive um fascínio por TV como a grande maioria dos estudantes tem. Eu sempre gostei muito do texto. Então, fiz a faculdade de jornalismo, mas sempre fui apaixonado pela questão do texto, né? Até porque eu gostava muito de literatura, de história na época. Então, eu tentei, de alguma forma, trazer um pouco da literatura e um pouco da história, né? Compreender um pouco que essas disciplinas, elas faziam parte da disciplina de comunicação, elas faziam parte da nossa formação. E aí, ao longo da faculdade, eu fui ficando bem feliz, assim, porque eu pude ter aula de sociologia, de história, de economia. Então, acabou sendo uma surpresa muito agradável, porque foi uma profissão que trazia muita coisa das outras, muito das outras disciplinas, das outras áreas de conhecimento. Falando um pouquinho da sua trajetória, eu vi que o senhor tem bastante proximidade com o cinema. O que você pode falar que você aprendeu um pouquinho nesse meio? Quando eu fazia a faculdade de jornalismo, né, de comunicação social com habilitação em jornalismo, eu comecei a fazer iniciação científica com uma professora que é da letras, que vinha da literatura, mas dava aula na comunicação. E essa iniciação científica consistia em pesquisar as relações entre literatura, roteiro e o audiovisual, o cinema, né? Então, dali eu fiquei muito mais apaixonado ainda. Eu tive um professor maravilhoso na faculdade de introdução ao cinema, que era uma disciplina que mesmo os estudantes de jornalismo faziam, e essa disciplina me abriu um mundo, assim, para o que era o cinema, né? Para as várias cinematografias, para as várias estéticas do cinema, para os vários movimentos que acontecem no cinema desde Hollywood até os anos 20, né? No cinema alemão, depois dos anos 40, no cinema italiano, no cinema francês dos anos 60. Enfim, era uma diversidade muito grande que a gente não tem acesso muitas vezes, né? A gente sempre tem acesso muito mais ao cinema comercial. Então, digamos que essa disciplina abriu um mundo para mim, e aí quando eu tive essa oportunidade de fazer iniciação científica, eu estudei mais os pormenores assim, da linguagem cinematográfica, qual é a diferença da literatura para a imagem e som, né? O roteiro como um processo de transição entre a literatura e a imagem audiovisual, né? O audiovisual de um modo geral. Quando eu me formei, eu já estava atuando no jornalismo, já estava trabalhando em campanha política, na época, em 2006, isso, e fui fazer mestrado, com pesquisa que trabalhava justamente essas questões de adaptação. Depois fiz doutorado também nessa área, mas com doutorado num departamento de letras, lá na PUC-Rio. Então, eu tenho essa paixão pelo jornalismo, né, que é a profissão que eu exerço, mas, paralelamente, eu tenho uma paixão muito grande também pelo cinema, né, que é a minha área de atuação, de pesquisa principal. Eu não pesquiso tanto em jornalismo, eu atuo no jornalismo profissionalmente, né, na prática, mas em termos de pesquisa eu gosto muito mais do cinema, sempre trabalhei nesse campo do cinema, né, pesquisando,
Então, acho que o meu caminho foi por aí. Então, professor, falando um pouquinho desse seu currículo, eu vi que você tem muitas produções autorais. Eu queria saber o que te inspira para até hoje continuar escrevendo elas. No caso do pesquisador, a inspiração é o estudo, né? Você tem que sempre estar estudando. Quem pesquisa, quem publica, né? Quem gosta de escrever artigo científico, tem uma tarefa árdua ali de estudar diariamente, né? Estudar horas diariamente. Eu continuo fazendo pesquisa nesse campo das relações entre cinema e literatura, que é algo que me interessa muito. Queria saber, você pensa alguma coisa no futuro, mais alguma produção, ou essa seria a sua última? Você tem alguma coisa em mente? Artigo a gente não para, Eduardo. A gente tem que produzir cerca de 2, 3 artigos por ano. Então a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre renovando, né? Você tem um ciclo, né? Geralmente você tem um ciclo de 2 anos de pesquisa, e aí daqui a 2 anos você elabora um outro projeto de pesquisa, por exemplo, e aí você vai pesquisar outras questões dentro do audiovisual, o audiovisual em relação a outras coisas, né? No momento agora também eu tenho uma pesquisa com uma aluna da Estácio, que é de iniciação científica, que a gente trabalha com as relações, a gente tenta olhar como que o trabalho tem sido representado no cinema brasileiro, né? Você tinha uma representação da figura do trabalhador nos anos 60, e aí a gente tenta ver como que essa figura do trabalhador ela aparece de uma forma muito mais diversa no cinema brasileiro atual, né? O cinema de ficção. Então, pesquisa é uma coisa que está sempre se renovando e que você vai mudando, né? E aí, dali, se você tem algum resultado interessante, você puxa algo dali para derivar uma próxima pesquisa, é um trabalho que não acaba. O trabalho de professor pesquisador é um trabalho que está sempre em andamento, né? Você está sempre escrevendo, renovando, indo a congressos, publicando. Então, é um processo contínuo. Entendi. Obrigado, professor, pelas respostas e queria agradecer pelo seu tempo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o professor Eduardo Miranda. Quer saber um pouco mais sobre os outros professores do nosso curso? Acompanhe a série Conheça o Seu Professor, que produzimos para os Minutos News nas redes sociais do Nuconjor e no canal da TVEM do YouTube. Até a próxima!